Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha. Eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, certo? Curte, compartilhe o conhecimento, pois é importante. O nosso assunto de hoje é a Segunda Guerra Mundial, que foi o segundo grande conflito que ocorreu no século XX, certo? E envolveu várias nações. Ele se deu entre os anos de 1939 a 1945. Vem comigo que a gente vai aprender bastante. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que se desenvolveu em territórios da Europa, da África, da Ásia e do Havaí. Então, foi um conflito de maior abrangência do que o Mundial de 1914 a 18. Ele aconteceu começando na Europa, certo? Mas também ele se deu envolvendo a América, aliás a Ásia, aqui o Havaí e o parte do globo, como a gente pode ver. Então envolveu Europa, África, Ásia e o Havaí. E por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Sobretudo pelo sentimento de revanche da Alemanha, que havia sido a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 18, como já falado. Também pelas imposições, que foram impingidas, ou seja, impostas aos perdedores. E também a crise de 29 vem somar como motivos para esse conflito, para a eclosão dele. Nós vimos que os alemães viram no Partido Nazista, ou seja, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, Hitler ascende ao poder lá, ou seja, chega ao poder prometendo elevar prometendo elevar o moral alemão e tirar o país da bancarrota. E é aí que, como nós vimos na aula sobre os regimes totalitários, Hitler, com seu partido nazista, vão perseguir judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, negros, deficientes físicos. As suas ideias eram de uma raça superior e a unificação do povo alemão. Já na Itália, nós vamos ter a ascensão ao poder do partido fascista, que era uma vertente de um socialismo, não o mesmo socialismo marxista, mas também uma forma de socialismo, pois via no Estado a resposta para todas as vicissitudes, as necessidades do cidadão. Havia também a defesa de um Estado forte e centralizador para superar as crises. E é aí que eles vão expandir seus domínios, começar a invadir outros países. Bom, vendo que eles tinham pensamentos parecidos, então Roma e Berlim vão fazer um acordo, vão assinar um acordo. É o Acordo de Eixo Roma-Berlim, que se deu entre Mussolini e Hitler no ano de 1936, portanto, 3 anos antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial. 4 anos depois, nós vamos ter um acordo com as 3 capitais dos 3 principais países, que lutaram em um dos lados na Segunda Guerra Mundial. É o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Roma, capital da Itália, Berlim, capital alemã e Tóquio, capital japonesa. Esse aí é o chamado Pacto Tripartite. Por quê? Porque era 3 partidos, era tripartido, um acordo entre 3 países, que você tem Mussolini e Hitler. E aqui você tem esse acordo sendo firmado entre o nazismo, a Alemanha, o Japão e a Itália. E aqui você tem uma das propagandas da época,
um dos cartazes da época, em que você vai ter várias crianças com bandeiras dessas três nações. Bandeira alemã, bandeira japonesa, duas bandeiras japonesas aqui, ó, vermelha com branco e essa com os raios de sol. E também nós vamos ter as bandeiras italianas. E aqui nós temos os líderes: Hitler, o Führer, né, o grande líder alemão, o imperador japonês e Benito Mussolini, o ditador italiano. É aí que nós vamos ter dois grupos formados que vão entrar em choque, como aconteceu, grupo de países, lá na Primeira Guerra Mundial. O grupo do eixo, composto, liderado pela Alemanha, Itália e Japão, e o grupo dos aliados, liderados pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então esses dois grupos vão entrar em choque. Esses aqui representando totalitarismo e esses representando a defesa da democracia e da liberdade. Mas com exceção da URSS, que lembrem, era também um regime totalitário. E por que ele está lá? Vamos entender. O início do conflito se deu por conta da anexação de parte do território da Tchecoslováquia pela Alemanha. A Alemanha invadiu e anexou a ela parte do território da Tchecoslováquia. E depois, não se contentando, eles vão invadir a Polônia, os alemães, no ano de 1939. E esse vai ser o estopim da guerra. Veja aqui a Alemanha invadindo o que pôde, certo? Ele anexou parte da Tchecoslováquia em outubro de 1938. Ele vai, mais tarde, eles vão, em março de 1938, antes, né? Eles anexam a Áustria. Em outubro de 1938, anexam o país dos Sudetas. Em março de 1939, o resto da Tchecoslováquia. Em setembro de 1939, aí eles vão anexar a Polônia. E é aí que o bicho vai pegar. E essa declaração de guerra vai acontecer quando a Inglaterra e a França, né, vão declarar guerra à Alemanha pelo não respeito ao acordo da Conferência de Munique, que era de nenhum país invadir outro país e anexar seus territórios a si, né, para a sua nação. E a Alemanha desrespeitou essa conferência. Os Estados Unidos vão entrar na guerra, né, em 1941, ou seja, 2 anos depois do início do conflito da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Porque os japoneses vão atacar a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, certo? E foi um ataque surpresa, os americanos não sabiam que os japoneses iam atacar, e foi um massacre. O filme Pearl Harbor, com esse título mesmo, é estrelado por Ben Affleck, que ele fez muito bem o papel, por sinal, retrata esse episódio. Isso aconteceu em 1941. E aqui você tem fotos dos momentos depois do ataque japonês à frota americana, à base americana em Pearl Harbor. E quando é que a URSS, né, a União Soviética, vai entrar? Quando também em 1941 eles rompem um acordo de não agressão que eles tinham feito, né, com os nazistas. Então, comunistas e nazistas tinham feito um acordo que era chamado de Ribbentrop-Molotov, porque esse daí é os sobrenomes dos primeiros ministros, né? Ribbentrop era o primeiro-ministro alemão e Molotov, primeiro-ministro, o cônsul, né? O diplomata soviético. E aí, qual era esse acordo? Consistia em quê? Os alemães avançavam em determinada região que não fosse de interesse dos russos e vice-versa. Mas, como os alemães começaram a crescer os olhos demais, a avançar em territórios
que eram visados pelos soviéticos. Então não houve mais acordo e houve o rompimento desse acordo aí em 41. E quando é que o Brasil entra no conflito? O Brasil sai da neutralidade, e também nós vimos isso na aula sobre a Era Vargas, né? Após os afundamentos de navios mercantes brasileiros por alemães e italianos em 1942. É aí que o Brasil vai enviar tropas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, em 1944, durante o fim da chamada Era Vargas, né? O primeiro grande período de Vargas no poder de 15 anos, que vai de 1930 a 1945. Então, lá no finzinho ali, Vargas ele estava neutro. Só que os americanos começaram a investir aqui no Brasil e queriam que o Brasil se posicionasse. Aqui está o resultado principal. Saiu familiar do Google. Falha. Bom, voltando. Vargas, ele estava neutro e queria que, aliás, não se posicionava. Mas é aí que os americanos começam a investir aqui no Brasil numa siderúrgica, certo? Então investem muito dinheiro para extração e fabricação de aço para alimentar justamente com matéria-prima a sua indústria bélica para a Segunda Guerra Mundial. E quando o Brasil, por conta desse acordo com os americanos, os italianos e alemães afundam navios brasileiros e o Brasil sai da neutralidade e envia soldados para lá, como nós já também vimos na aula anterior, certo? Bom, então aqui está o mapa o mapa das regiões em conflito, vamos dizer assim. Então o que está em azul no mapa era de domínio dos aliados, o grupo dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. O que está em vermelho, avermelhado, era domínio do eixo. Como você pode ver, os aliados, eles dominavam a maior região do país, né? E o que está em branco eram países neutros. A Guerra Relâmpago. Trata-se de uma tática de guerra de um general alemão. Consistia na destruição do inimigo pela surpresa, rapidez e brutalidade, como exemplo do que aconteceu com os japoneses em relação aos americanos na base havaiana de Pearl Harbor. Também havia o antissemitismo, que era a perseguição dos nazistas, né? A captura e a eliminação de judeus, começando pela segregação. Primeiro eles separavam. E por que Hitler? Nós vimos isso na aula dos regimes totalitários. E por que Hitler ele perseguia tanto os judeus? Primeiro porque os judeus eram prósperos. E Hitler, como ele achava que a Alemanha deveria ser dos alemães e não de outros povos, e viu que grande parte da riqueza estava nas mãos de banqueiros judeus, ele deu um jeito de mudar as leis. Mudando as leis, começou a segregar. Separou os judeus, colocando-os nos chamados guetos, bairros afastados, certo? Ruas vigiadas, onde os judeus, só habitavam judeus. Depois começou-se a proibi-los de compor ou de ocupar cargos no governo e de ter empregos. Depois vieram as demissões e, por fim, o que se chamou de solução final, que foi o extermínio, o envio de milhões de judeus a campos de concentração. Lá havia trabalho forçado, mas também havia muito mais experimentos terríveis com seres humanos, certo? De onde estima-se 6 milhões de judeus não escaparam com vida. O campo de concentração mais famoso foi o campo de Auschwitz. E aqui você tem uma foto de judeus no campo de concentração. Eles tinham pijamas listrados, por isso que tem um livro e um filme homônimo, que eu ainda não assisti, mas dizem que é muito bom, retrata essa realidade pela ótica infantil, né? O menino de pijama listrado. Cronologia da Segunda Guerra. Pois bem,
Em 1939, tivemos a invasão à Polônia, os nazistas invadem a Polônia e a guerra é declarada. Em 1941, nós temos o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Os Estados Unidos entram na guerra após o ataque japonês a essa base americana. Em 1942, temos o conflito no Pacífico. Os Estados Unidos e a Austrália venceram os japoneses. Em 1943, em fevereiro daquele ano, a Batalha de Stalingrado na União Soviética. Os soviéticos venceram os alemães, expulsando-os da Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Em 1943 ainda tivemos a Batalha na África. Aliados conquistam o Egito, Marrocos e Argélia do domínio do Eixo. Nesse mesmo ano, no mês de julho, tivemos a rendição italiana. Os italianos são os primeiros a se renderem, né, da força do Eixo, que era composta pela Itália, Alemanha e Japão. Os italianos são os primeiros a se renderem. O rei italiano destituiu Mussolini de primeiro-ministro, né, e assinou a rendição. Esse é o primeiro, esse é o rei, né, o rei Vitório III. Em 1944, nós tivemos dia 6 de junho daquele ano, chamado Dia D. Os aliados desembarcaram na Normandia, na França, dando início à libertação da França. E também aconteceu o envio de tropas da Força Expedicionária Brasileira. Milhões de combatentes desembarcaram, milhões ou milhares, de combatentes desembarcaram na Normandia para a ofensiva final contra as forças do Eixo. Aqui aqui é uma foto dos chamados pracinhas brasileiros, soldados enviados. E por fim, em 1945, tivemos a rendição nazista com o suicídio de Hitler e seus comandantes e a tomada de Berlim pelos americanos e soviéticos. É o fim da Segunda Guerra na Europa. O Japão se rende após as bombas atômicas. Aqui está a rendição alemã. E aqui está a explosão das duas bombas em Nagasaki e Hiroshima, no Japão. A terra ficou arrasada. É bom lembrar uma coisa. Quando Berlim foi tomada e vencida pelos aliados, houve um estupro em massa, certo? O chamado Exército Vermelho da União Soviética saiu estuprando mulheres, né? E principalmente mulheres, mas algumas crianças, há relatos que foram estuprados pelos soldados soviéticos quando eles tomaram, né, e venceram as forças nazistas em Berlim. É uma cena deplorável. Aqui está a rendição japonesa após as duas bombas. O fim da guerra. Com a rendição dos japoneses em agosto de 1945, chegava ao fim o maior e mais devastador dos conflitos humanos. O saldo da Segunda Guerra Mundial foram 50 milhões de mortos, 35 milhões de feridos. E também a instalação do Tribunal de Nuremberg. Ele foi criado para julgar os nazistas e seus aliados por crimes contra a humanidade. Foi a primeira vez que as pessoas, né, julgaram outras pelos chamados crimes de humanidade, crimes contra a humanidade. Por exemplo, o genocídio, que é matar um grupo de pessoas, por exemplo, matar um grupo de índios, um grupo de ciganos, um grupo de judeus. Esse é o chamado crime, esse é um dos crimes contra a humanidade. Então, se o crime for bem abrangente, né, para uma coletividade e isso prejudicar de alguma forma aquele grupo, então é chamado de crime contra a humanidade, que surgiu em 1945. Esse é o Tribunal de Nuremberg. E em 1945, a Liga das Nações, que tinha surgido no fim da Primeira Guerra Mundial, é substituída pela ONU, Organização das Nações Unidas,
que é um órgão que reúne quase todos os países do mundo para mediar conflitos e evitar guerras, que está o início da ONU. Hoje em dia a ONU, ela panfleta mais, ela milita muito mais por lados específicos do que está preocupada em mediar conflitos. Vide exemplo, vou dar dois exemplos para vocês. A ONU frequentemente dá notas de repúdio ou notas de censura, né, criticando ações de Israel. No entanto, ela se cala diante da perseguição de cristãos em nações que têm maioria muçulmana, maioria islâmica, e eles se calam sobre isso e geralmente dos países muçulmanos não há crítica às violações dos direitos humanos na China, por exemplo, e a gente sabe que há, mas a ONU ela se omite com relação a várias dessas questões. É aí que vai começar, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, uma guerra ideológica entre norte-americanos capitalistas e soviéticos comunistas. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, dê um joinha no vídeo, comente, volta se tiver dúvida, pause e veja com atenção. Lembre-se que estudar é preciso, compartilhe o conhecimento. Um forte abraço e tchau, tchau!